with President Trump getting his wish to prolong the pain and uncertainty of the government shutdown for millions of desperate Americans. Last night, the United States Supreme Court temporarily granted the Trump administration's request to withhold SNAP food aid, pausing a federal judge's previous ruling ordering the administration to fund the aid immediately. Justice Ketanji Brown Jackson, the emergency justice on duty, granted the pause to give an appeals court more time to rule on the case, which Justice Jackson said is expected, quote, with dispatch. A cena se repete há anos. A expressão no rosto de quem antes se calava, hoje diz tudo. O desconforto virou traição. Aquilo que muita gente sempre soube, mas não podia dizer em voz alta, agora são vistas nos corredores do Capitólio. Não há mais dúvida de que o Partido Republicano está em colapso. E no centro desse terremoto está Donald Trump. Pela primeira vez em muito tempo, os aliados que antes se curvavam agora se erguem. Mas não com coragem, com medo de afundar junto. E o que está acontecendo em público diante das câmeras é só a ponta de um iceberg de desprezo contido, chantagem e humilhações acumuladas que agora estão sendo despejadas sem piedade. A gota d'água não foi um escândalo sexual, nem uma mentira desmascarada, nem mesmo a tentativa de manipular eleições. Foi dinheiro, exigido com a cara mais lavada do mundo. 230 milhões de dólares. É isso que Trump quer do Departamento de Justiça, como se o governo dos Estados Unidos fosse o cofre pessoal dele. Como se os impostos do povo americano estivessem à disposição para cobrir suas despesas jurídicas pessoais. Como se ele não tivesse já arrancado o suficiente da máquina pública para bancar seus caprichos e sua blindagem institucional. E o mais absurdo é que esse pedido chega num momento em que o país vive uma das maiores crises sociais dos últimos anos. Famílias inteiras sem acesso à alimentação básica, programas de assistência sendo cortados, enfermeiras demitidas, crianças com tratamentos suspensos, milhões de cidadãos sem acesso a serviços essenciais porque a máquina pública foi paralisada por um shutdown prolongado, provocado por uma elite política que transformou o Congresso numa arena de vaidade. E é nesse cenário que Trump decide, sem constrangimento, cobrar quase $250 bilhão como se fosse uma indenização por ter sido investigado. É como se um ladrão entrasse no banco, não conseguisse roubar, e depois processasse a polícia porque teve que pagar advogado. Só que neste caso, quem está bancando o advogado é o próprio povo. E mesmo assim, ele quer ser recompensado por ter sido obrigado a se defender. Como se fosse um mártir, um herói injustiçado. Como se os milhões de americanos que enfrentam investigações todos os anos tivessem o mesmo privilégio de recorrer a um fundo bilionário, abastecido por doações de campanha, lobby corporativo e acordos subterrâneos. Mas a humilhação não para por aí. O presidente da Câmara, Mike Johnson, se recusou a opinar, disse que não leu, disse que não sabia, disse que precisava ouvir Trump primeiro, como se não fosse capaz de ter uma opinião própria. Como se a função dele fosse apenas repetir o que o chefe manda. Um chefe que já declarou publicamente ser ao mesmo tempo o presidente e o speaker. A submissão chegou a níveis tão escancarados que virou piada institucional. Mas a verdade por trás dessa submissão é muito mais sombria do que parece. Não se trata apenas de medo político ou de conveniência eleitoral. Trata-se de uma estrutura de poder que transformou a liderança do Partido Republicano num departamento de relações públicas da Casa Branca. E cada novo gesto de lealdade cega aprofundava ainda mais a crise de autoridade que atinge o Congresso como um todo. E se você está sentindo que as coisas estão fora de controle, você não está sozinho. A cada novo escândalo, a cada novo pedido absurdo, a cada nova humilhação pública,
Cresce a sensação de que ninguém mais está cuidando de verdade do povo americano. Cresce a certeza de que tudo virou um jogo entre egos, fortunas e imunidade. Se você também sente isso e quer acompanhar quem fala as coisas como elas são, sem medo, sem maquiagem e com coragem de encarar os fatos, inscreva-se agora no canal. Aqui você vai encontrar informações que os grandes veículos não mostram. Análises que conectam os pontos e uma comunidade que não aceita mais ser tratada como massa de manobra. Não é só um canal, é um espaço de resistência, de consciência, de cidadania ativa. Junte-se a nós. A história que você está prestes a ouvir é a que muitos tentam esconder. E você tem o direito de saber. O pedido de Trump aos cofres públicos não é um ato isolado, é parte de um padrão de abuso, de chantagem, de inversão de valores. E nesse padrão, qualquer voz que ousa questionar é calada. Mas agora algo mudou. Alguns republicanos começaram a se rebelar, não por ética, não por moral, mas por sobrevivência. A base conservadora está dividida. Os ultra-radicais pressionam por mais cortes. Os moderados temem perder os próprios mandatos. Os que foram eleitos em distritos mais equilibrados estão sendo bombardeados por eleitores que não conseguem mais defender o indefensável. Imagine o desespero de um congressista republicano do interior da Califórnia, tentando justificar para seus eleitores por que votou para cortar o acesso ao SNAP, enquanto o líder do partido exige 230 milhões para cobrir seus próprios problemas jurídicos. É insustentável. Mesmo nos redutos mais conservadores, isso virou um fardo político. E os bastidores estão fervendo. Deputados como Marjorie Taylor Greene, antes fiéis ao trumpismo mais agressivo, agora começam a dar sinais de rebeldia. Não por ideologia, mas porque perceberam que o navio pode estar afundando. E ninguém quer ser o último a pular. Outros nomes mais moderados já falam abertamente em costurar acordos com os democratas para evitar o colapso total. A palavra da vez é sobrevivência. Não há mais unidade, não há mais confiança, não há mais medo. O medo que Trump usava como arma para calar dissidentes agora virou desprezo. Um desprezo público, exposto, gravado e viralizado. E é nesse clima de ruptura que a crise da liderança republicana se agrava. Mike Johnson, que deveria estar liderando a retomada institucional da Câmara, permitiu que a Casa Legislativa ficasse completamente paralisada por 5 semanas. 5 semanas de omissão, de ausência. De férias não declaradas, em meio à maior paralisação do governo federal dos últimos tempos. Nunca antes na história americana, um shutdown foi tratado com tanto descaso. Em tempos normais, o Congresso estaria em sessão 7 dias por semana, negociando acordos, buscando saídas, minimizando os danos para a população. Mas não. O que se viu foi uma Câmara acovardada, dominada por uma Casa Branca autoritária e alimentada por um presidente que dita as ordens como se nada tivesse acontecido. E o mais revoltante é que enquanto milhões de americanos sofrem com os cortes de programas essenciais, Trump se movimenta para garantir que os próprios interesses financeiros estejam protegidos. Não importa quantas pessoas vão perder o acesso à saúde, não importa quantas famílias não terão comida na mesa. O foco é outro. O foco é proteger o rei. E os súditos que não obedecem já começam a ser queimados em praça pública. Mas, como toda estrutura autoritária, quando a base começa a rachar, a queda é só uma questão de tempo. E os sinais de ruptura estão por toda parte. Walmart, uma das maiores empresas do país, já se manifestou contra os cortes no SNAP. Não por altruísmo, mas porque sabe que quando o povo não recebe, não consome. E quando não consome, o lucro desaparece. Empresários conservadores que antes financiavam campanhas republicanas começam a rever suas doações. O apoio de grandes investidores agora virou cobrança pública. Ninguém quer ser associado a um projeto político que destrói a própria base econômica do país. E o cerco
começa a se fechar. A humilhação pública de Trump, portanto, é o reflexo de uma estrutura em colapso. Um império de medo e vaidade que começa a cair sob o peso das próprias contradições. E esse foi só o começo. O que vem a seguir vai expor ainda mais traições internas, movimentações estratégicas e bastidores podres que a elite política tentou esconder por anos. O colapso da liderança republicana não acontece de uma hora para outra. Ele se constrói entre olhares, acordos forçados e submissões repetidas. Cada voto dado contra a consciência. Cada discurso escrito para agradar. Tudo isso vai acabando com o tecido moral de qualquer partido. E no caso do Partido Republicano, o desgaste é visível, não apenas em suas divisões internas, mas no próprio semblante dos seus representantes. O que antes era convicção, virou hesitação. O que antes era fidelidade, virou cálculo. E o que antes era aliança, virou medo. Um medo que já não é mais de perder para os democratas, mas de ser arrastado para o fundo por um líder que já não lidera, apenas exige. O pedido de Trump por 230 milhões de dólares do Departamento de Justiça não é um erro de comunicação, nem uma estratégia jurídica. É uma demonstração de poder. É a forma como ele testa os limites do absurdo e mede a submissão dos que ainda fingem apoiá-lo. Mas desta vez, algo saiu do controle. Ao pedir dinheiro público para resolver seus próprios problemas, Trump expôs um dilema para seus aliados. Ou o defendem publicamente e enterram de vez qualquer credibilidade com a opinião pública. Ou se afastam e enfrentam a fúria do presidente. E muitos, desta vez, escolheram o distanciamento, de respostas evasivas, de "não li ainda" e "não tenho opinião formada". Frases que, na prática, dizem tudo. Dizem que o constrangimento é real, que a confiança se rompeu, que o ciclo de obediência cega está perto do fim. E é nesse momento de hesitação coletiva que o partido se divide. De um lado, os ultra-leais, que continuam repetindo as falas de Trump como um mantra vazio. Do outro, os moderados em pânico, tentando desesperadamente salvar seus mandatos em distritos onde a fome chegou antes da ideologia. E no meio, o povo, assistindo tudo, sentindo na pele, pagando a conta. E é nesse ponto que eu quero te fazer uma pergunta. Você também sente que está perdendo a esperança no país? Que por mais que você lute, trabalhe e tente fazer o certo, sempre parece que os que têm poder estão brincando com a sua dignidade? Se essa sensação te acompanha, comenta aqui embaixo. Sua voz importa. Escreve assim: "Eu não aguento mais ver tanta injustiça sendo normalizada". Quando você comenta, não é só desabafo. É um sinal para quem lê de que não está sozinho. Às vezes, uma frase sua pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler para não desistir. Vamos transformar este espaço em mais do que um vídeo. Vamos transformar em um ponto de encontro de quem ainda acredita que dá para mudar. Porque do outro lado, a estratégia do caos continua. Enquanto o Congresso permanece paralisado, Trump segue ditando a pauta. E mesmo fora da presidência, sua influência sobre a máquina legislativa permanece intacta. Mike Johnson, que deveria ser a voz da Câmara, age como uma extensão do gabinete do presidente. Não propõe, não lidera, apenas espera ordens. E cada semana em que a Câmara permanece inativa é uma semana de vidas em risco, de cortes, de retrocessos profundos. A paralisia não é apenas institucional, é moral. E o efeito disso se espalha. Os programas sociais, como o SNAP, que garante comida básica para milhões de americanos, estão sendo cortados sem piedade. E o pior é ver o governo manipular essas decisões como uma chantagem política. Usam a fome como moeda de troca. Transformam mães e crianças em instrumentos de pressão contra a oposição. E ainda têm a audácia de dizer que estão protegendo a economia. Mas que economia é essa que prospera às custas da miséria de quem já não tem quase nada?
Que economia é essa que distribui bilhões em isenções fiscais para os mais ricos e retira da base popular o direito de comer? A resposta é simples. Não é uma economia para todos. É uma estrutura de privilégios. E quando alguém como Trump exige 230 milhões de dólares para cobrir seus próprios gastos jurídicos, isso não é apenas imoral, é criminoso. Porque enquanto ele pede indenização por ter sido investigado, os americanos reais estão sendo punidos por existir. Enfermeiras estão sendo demitidas. Programas de saúde mental estão sendo suspensos. Creches públicas estão fechando as portas. E tudo isso por quê? Porque alguém decidiu que manter o caos beneficia mais do que resolver. E dentro desse caos, até mesmo figuras inesperadas começam a se mover. Josh Hawley, conhecido por sua retórica ultraconservadora, cogita apresentar um projeto para restaurar o financiamento do SNAP. A atitude pode parecer altruísta, mas carrega o mesmo cálculo político que move todos os outros. A base conservadora começa a cobrar. E quando a fome bate à porta, nem a ideologia resiste. O problema é que mesmo que a proposta avance no Senado, ela dificilmente será colocada em votação na Câmara. Porque tudo precisa passar pelo crivo de Trump. E se ele não autorizar, Mike Johnson não moverá um dedo. É esse o nível de controle. Um controle informal, mas absoluto. Um controle que paralisa, que destrói. E no meio disso tudo, os democratas tentam manter uma base mínima de funcionamento, apresentam propostas, buscam alternativas, tentam salvar o que for possível, mas esbarram na máquina da obstrução. A máquina construída não apenas para vencer, mas para sabotar, para destruir, para cansar. E aos poucos, essa estratégia vai se voltando contra quem a criou. Os empresários começam a se incomodar, as igrejas mais moderadas também. O eleitor conservador, que sofre na pele os efeitos do caos, começa a se perguntar se vale a pena continuar apostando num jogo onde só os mesmos ganham. A imagem de Trump como salvador começa a se desgastar. E a humilhação pública que antes era vista como força, agora parece fraqueza. Fraqueza de quem perdeu o controle. De quem não consegue mais conter a própria base, de quem virou refém do próprio legado. E é por isso que esse momento importa tanto, porque ele revela a fragilidade de uma estrutura que parecia inabalável, porque ele mostra que até os impérios políticos podem acabar quando a traição vem de dentro. E neste caso, a traição está sendo televisionada, comentada, viralizada. Os aliados de Trump não apenas se afastaram, estão usando a crise para se reposicionar, estão aproveitando o desgaste para costurar novas alianças, estão tentando salvar o próprio futuro, mesmo que isso signifique destruir o passado que ajudaram a construir. É o fim de um ciclo e talvez o início de algo novo. Mas esse novo só será possível se o povo estiver atento, se a indignação virar ação, se o cansaço for canalizado para a transformação. Por isso, continue com a gente. O próximo bloco vai mostrar o que está sendo articulado nos bastidores. E você precisa entender cada peça. A verdade é que a humilhação pública de Trump foi só o estopim. O que vem a seguir é muito maior. É a reconfiguração completa do poder em Washington. E você vai ver tudo aqui. A fragilidade que antes se escondia por trás da retórica agressiva. Agora é visível. Trump, que durante anos construiu uma imagem de invencível, de líder supremo, de homem que dominava tudo e todos com um simples gesto ou com um tweet, agora aparece hesitante, repetitivo, insistente em narrativas que não colam mais nem entre os seus. A tentativa de transformar sua própria crise em espetáculo de vitimização já não comove como antes. Pelo contrário, irrita, cansa, expõe. E os movimentos que começam a surgir dentro do próprio Partido Republicano mostram isso com clareza. Há deputados que já nem escondem mais suas críticas, senadores que se reúnem em grupos paralelos para discutir estratégias independentes, nomes que antes disputavam quem seria mais leal ao presidente.
Agora disputam quem consegue se afastar primeiro, sem parecer traidor. E Trump sente isso, por isso reage com mais força, com mais ataques, com exigências ainda mais absurdas, porque é isso que líderes autocráticos fazem quando percebem que estão perdendo o controle. Eles dobram a aposta, elevam o tom, usam o medo como última ferramenta. Mas o medo também tem prazo de validade. E foi exatamente isso que vimos ao longo das últimas semanas. O silêncio de Mike Johnson, os recuos de parlamentares conservadores, as respostas vazias às perguntas mais básicas. Tudo isso revela que a blindagem se rompeu. O escudo protetor que isolava Trump da realidade política e moral do país foi trincado por dentro. E essa rachadura se espalha com velocidade. Não só em Washington, mas nos distritos, nas comunidades, nos grupos de doadores, nas lideranças locais, aquelas que sustentam as campanhas e que agora têm vergonha de dizer que ainda apoiam o mesmo projeto. A vergonha virou combustível, a traição virou estratégia e a humilhação pública, antes considerada improvável, agora virou rotina. Trump se tornou motivo de piada até entre os seus. Não por conta de suas ideias, mas por seu comportamento, pela forma como lida com a verdade, pela insistência em se colocar acima de tudo e de todos. E os resultados desse comportamento já estão aparecendo. Pesquisas internas mostram queda de apoio em estados-chave. Grupos de eleitores conservadores que votaram nele nas últimas eleições agora manifestam arrependimento. Empresários que antes doavam sem questionar, agora exigem contrapartidas. A quebra de confiança não é total, mas é constante. E numa estrutura como essa, a constância do desgaste é mais perigosa do que qualquer ataque externo, porque ela mina por dentro, porque ela transforma a lealdade em constrangimento e o constrangimento em rebelião. O pedido de Trump por 230 milhões de dólares ao Departamento de Justiça, mesmo que não se concretize, já cumpriu seu papel. Ele revelou o abismo que separa o presidente da realidade e mostrou como esse abismo está engolindo, um a um, seus antigos aliados. Nenhum deles quer ser arrastado, nenhum deles quer estar do lado perdedor da história. E todos, sem exceção, sabem que isso está se tornando inevitável. Os bastidores de Washington estão em ebulição. A possibilidade de um racha definitivo no Partido Republicano nunca esteve tão próxima. As conversas sobre uma nova liderança, uma nova direção, um novo ciclo, já deixaram de ser rumores para se tornarem reuniões. Planos, estratégias. Porque até mesmo os mais leais sabem que apostar no mesmo cavalo cansado, com o mesmo discurso falido, não vai levá-los à vitória. E nesse cenário, qualquer deslize pode ser fatal. A crise, portanto, não é só institucional, é existencial. O Partido Republicano precisa decidir quem ele é. Precisa decidir se continua servindo a um homem ou se volta a servir à ideia de país. Precisa decidir se aceita ser instrumento de vingança pessoal ou se retoma seu papel na democracia. E essas decisões estão sendo tomadas agora, nos bastidores, nos jantares fechados, nos telefonemas, mas logo estarão nos palanques, nos debates, nas campanhas, e o público vai ver, ouvir e escolher. A pergunta é, será que ainda há tempo para reverter o desgaste? Será que o dano já não é irreparável? E mais importante, será que quem está hoje no poder está disposto a abrir mão de tudo isso em nome do povo? As respostas são incertas, mas uma coisa já é clara. A humilhação pública de Trump marcou um ponto sem retorno. Depois de ver seus próprios aliados vacilarem em sua defesa, depois de assistir a sua influência ser desafiada de dentro, depois de perceber que sua retórica já não mobiliza como antes, ele agora entra em modo de sobrevivência, um modo onde tudo é permitido, onde qualquer um pode ser descartado, onde o fim justifica todos os meios. E é por isso que o próximo período será ainda mais tenso. Porque líderes feridos, quando se sentem ameaçados, se tornam perigosos. E Trump, mais do que nunca, se sente ameaçado.
As investigações continuam, os processos se acumulam, as perdas judiciais aumentam e a resistência, que antes era só da oposição, agora vem de dentro de casa. É o tipo de ruptura que não tem volta. É o tipo de vergonha que não se esquece, porque foi ao vivo, porque foi pública, porque foi provocada, não por adversários, mas por aliados. E se você chegou até aqui, se você acompanhou cada parte dessa história, você sabe o quanto isso representa. Representa mais do que uma queda individual. Representa o colapso de uma estratégia de poder baseada no medo, na mentira e na chantagem. Representa a possibilidade de um novo ciclo, mais consciente, mais comprometido, mais próximo da realidade. Mas isso só vai acontecer se você continuar atento, se você continuar buscando informação, questionando versões, exigindo responsabilidade. A sua voz importa. E é por isso que este canal existe. Para ser o espaço onde a verdade não é negociada, onde a manipulação não tem vez, onde a indignação tem lugar. Então, se você acredita que o povo merece mais do que esse espetáculo triste que virou a política, fique com a gente. Ative o sininho, compartilhe este vídeo e ajude outras pessoas a entenderem o que está acontecendo. Porque quando a gente entende, a gente não se cala. E quando a gente não se cala, a mudança começa. Até o próximo vídeo. E que a verdade nunca seja deixada de lado, porque é ela quem sustenta qualquer esperança real de futuro.